gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas coisas, mas hoje eu quero deixar isso aqui, né? Nós estamos toda quarta-feira fundamentando sobre paternidade, e o Senhor nos deu algo para fundamentar com a casa. Eu não consegui sair de Romanos 4 ainda, irmão, né? Já vai fazer quase um mês e meio e eu cheguei no 4, tá bom, consegui andar em algum caminho, né? Porque o Senhor tem revelado coisas. E o Senhor, Ele falava ao meu coração sobre... Eu assistindo um filme com a Carol e com a Cristiane, e naquele filme ele conta a história de um jogador de futebol americano do Texas alguma coisa, o time do Texas, em 1967. E esse jogador, ele foi uma pessoa que ele começou de baixo, ele veio de um time pequeno, aí ele foi jogando e dando ao máximo. Até falaram para ele assim: cara, você crê que um dia você vai jogar na liga principal do país, num time que não ganha nem da 4ª divisão, mais ou menos assim. Aí ele falou assim: se eu fizer o meu tudo, ou eu der tudo de mim, e a nossa equipe der tudo, por que não, né? Nós sermos os campeões. Ou seja, como você pensa, assim você será. Amém? E aí ele conseguiu ir para uma universidade maior depois. Naquela primeira, o time dele foi campeão, e ele conseguiu ir para uma universidade maior. E ele jogou, e ele jogava muito. E aquela universidade já fazia 2 anos que estavam sem ganhar. E aí ele jogou, ele deu tudo dele. E no meio do campeonato ele estava com uma dor muito forte na perna, e ele continuava jogando nesse time de futebol americano, dando tudo dele. E aí eles foram campeão. Aí o treinador falou assim: olha, sem você nós não seríamos campeão. E detalhes, ele era acho que é quarterback, acho que é uma coisa assim que fala, né? Quarterback, uma coisa assim. Só que ele era o menor de todos. Geralmente no time americano, esses caras têm que ser o mais alto. E ele era o menor de todos, mas ele deu tudo dele. E num dos treinamentos, o treinador falou que, olha, aqui o futebol não revela, ou não, aliás, o futebol ele não edifica caráter ninguém, ou não constrói caráter ninguém. Ele só revela quem não tem. Aí o Senhor falou assim comigo: a paternidade é a mesma coisa, filho. A paternidade, ela não consegue construir um caráter em ninguém. Ela só revela aquilo que não tem. Entendeu? Agora, o Pai eterno, o Senhor, esse sim, Ele muda caráter. Amém? Quem está entendendo? Daí eu fiquei com aquilo, né? E o Senhor falando comigo. E aí o Senhor, Ele falou bem claro no meu coração que assim: filho, eu não vim para apoiar projeto pessoal de ninguém. Projeto particular, eu não vim para apoiar projeto particular, mas eu vim para destruir todos os projetos particulares. Você está entendendo? Então todo projeto pessoal que você tem sobre a tua vida, que seja pessoal, só seu, o Senhor não vai apoiar. O Senhor, Ele veio para destruir isso. Porque o interesse do reino é construir o projeto de Deus em nós. Quem está entendendo, irmão? Então os nossos projetos não valem mais. Se os nossos projetos não valem mais, eu tenho que entender que o projeto que vale agora é do rei. Então o projeto do Senhor na nossa vida é destruir os nossos projetos e edificar os projetos dele. Ou seja, quando eu vou dar tudo de mim, para mim dar tudo de mim,
na verdade, eu tenho que perder tudo de mim. Se eu ainda tenho controle da minha vida, eu não tenho condições de dar tudo de mim para Deus. Eu só consigo dar o tudo de mim para Deus quando eu não tenho mais controle da minha vida. Quando Deus passa a ser a minha vida. Quando Cristo passa a ser a minha vida. Quem está entendendo aí? Então, se você ainda, eu quero dar toda a minha vida para o Senhor. Entenda uma coisa, dar a sua vida para o Senhor não é dar o seu melhor. Jesus, Ele não deu o melhor dele para nós. Quem está entendendo? Amém? Jesus não deu o melhor dele para nós. Jesus deu tudo dele para nós. O melhor são as bênçãos, são os milagres, mas ele foi além disso. Ele deu a vida dele por nós, então ele deu tudo. O pai não deu o melhor dele, o pai deu todo o que ele tinha, ou todo o filho que ele tinha. Então aí a gente começa a entender, nós queremos dar para Deus tudo, ou falamos que queremos dar tudo, mas na verdade nós queremos dar o melhor. Eu quero dar a minha melhor pregação, eu quero dar a minha maior interpretação da palavra, eu quero dar a meu melhor esboço. Não é o melhor, o Senhor quer tudo. Então nós confundimos que o nosso melhor é a nossa aprovação, ou seja, o nosso melhor é o que Deus aceita. Mas deixa eu falar para você, Deus não está nem interessado no teu melhor, amém? O que Ele está interessado em é acabar com o teu melhor, para que Ele construa Cristo na tua vida. E quando Ele acabar com o teu melhor, Cristo pode ser construído, aí você vai dar tudo para o Senhor, amém? Então foi nisso que o Senhor falou comigo. Eu não vim para apoiar projeto particular de ninguém, filho. Se você tem projeto particular, Ele falando para mim, esqueça dele. Eu não estou aqui para apoiar o teu projeto, eu estou aqui para destruir todos os teus projetos e edificar os meus. Quando nós entendemos isso, o reino será manifesto, querido. E depois de manifesto, nós vamos estabelecer. Porque antes de estabelecer, ele precisa o quê? Ser. Não tem como estabelecer algo que não é manifesto. E sabe o que o Senhor falava comigo? E foi uma chapação danada ontem, irmão. Sabe o que o Senhor falava? Nós vamos precisar ficar mais só. A gente começa a se envolver tanto com atividade que a gente tapa os nossos ouvidos para ver o que Deus estava falando. E ontem em casa todo mundo foi dormir cedo e eu estava lá no sofá e eu deitei no tapete e eu virei e comecei a conversar com o Senhor. E o Senhor falou assim: você precisa de mais disso comigo. Você vai ter que deixar as pessoas para me ouvir. Desentupa das suas atividades, ou tire suas atividades e começa a me ouvir. Falei: Senhor, tira as suas atividades, porque muita atividade não significa produtividade comigo. Tem algo que eu quero manifestar com vocês. Só que para mim manifestar, é porque vocês vão estabelecer. Mas para vocês estabelecer, vocês precisam entender. E o Senhor falou bem claro comigo: filho, para entender, você só entende no Espírito. Ninguém entende com a mente. Primeiro eu te revelo o teu Espírito. E depois que o teu Espírito entender o que eu estou falando, a tua mente vai compreender o que eu irei ou o que eu estou fazendo. Então nós queremos, irmãos, entender Deus com a mente do homem. Nós não vamos entender tudo do reino, é revelado ao Espírito. Primeiro Deus revela ao nosso Espírito, e depois que o Espírito está entendendo, a tua mente começa a compreender. Então para mim compreender, eu tenho que entender, e para mim entender não é com a mente, ou com a minha inteligência, ou com o meu melhor. Então nós temos que deixar o nosso melhor, e dar o nosso tudo, amém?
Então o Senhor quer revelar algo para nós, é no Espírito. E sabe o que mais? A primeira coisa que o Senhor nos revelava, e aí isso eu compartilhava com a Cristiane na cama já, o Senhor falou assim: tem algo que eu preciso estabelecer com essa casa, com a Meg, mas primeiro eu tenho que limpar toda a religiosidade, que eu não consigo estabelecer quando a religião ainda quer dominar. Eu não consigo estabelecer quando a mente ainda é a mente de Adão. E se a mente é a mente de Adão, é a mente do homem, então ela não vai entender. Então assim, querido, não entenda nada com a sua mente, apenas pegue no teu espírito e deixa que o espírito flua na tua vida. Que depois que o espírito entender, querido, a mente nem vai mais confrontar, porque é o espírito. Aí agora, nós somos sempre entendidos pelos nossos cursos teológicos, que primeiro nós temos que compreender, processar na nossa mente, para depois chegar ao Espírito. Nunca isso vai acontecer. Primeiro você entende no teu espírito, e depois a tua mente compreende o que o teu espírito entendeu. Amém? Então eu quero fundamentar sobre paternidade aqui. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos 4 e versículo 20, que fala muito forte. E aí, se você perguntar para mim hoje, qual é o tema dessa palavra de hoje? O senhor está falando sobre paternidade? Eu vou falar para você assim, o tema que veio ao meu espírito, não tem outra. Não tem outro. É assim, ó. Vacilão ou firmeza? O que você é? Pastor, que tema é? Não sei, foi o que veio ao meu espírito. Vacilão ou firmeza? O que você é? Pergunta assim para o teu irmão: você é um vacilão? Ou você é firmeza? Você acha que misericórdia, pastor, isso já foi para o inferno, pastor, falar um negócio desse? Querido, os pensamentos do Senhor não são os teus pensamentos. Os planos do Senhor não são os teus planos. Amém? Então olha aqui, Romanos 4:20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Então, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Então foi aqui que o Senhor falou comigo. Abraão, ele não vacilou na fé em Cristo, na fé que o Senhor tinha dado para ele. Esse texto vai falar de Abraão. E ele entendeu, e ele não vacilou. Ele não foi um vacilão. Sabe quando nós somos vacilões, irmãos? É quando o Senhor já tem mostrado o reino para nós, e nós vacilamos. Isso não é nada. Isso não é. Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. A igreja, ela entrou num comportamento que é difícil de entender este comportamento. A igreja deseja loucamente, apaixonada, o Messias. A igreja não tem, irmão. Você chegar a algum lugar e falar assim: você deseja o Messias? Claro, eu amo o Messias, eu quero o Messias. Por quê? Porque o Messias é o meu Salvador. A igreja, ela está apaixonada pelo Messias, mas ela aceita o Messias, irmão, em tudo. E o Messias, eu aceito. Você aceita Jesus como teu Salvador? Eu aceito. Você vai para todo mundo, eu aceito. Que glória! Mas você fala assim: e aí, você aceita o Cristo? O Cristo eu não aceito. Porque o Cristo é o sofredor, né? Qual é o lugar que nós estamos? Somos vacilão ou somos firmeza? Eu quero o que ele tem de salvação, mas eu não quero o que ele tem de encargo?
Querido, é o reino. Se você quer o Messias, você tem que levar o Cristo. O evangelho de hoje é um evangelho que nos apresenta o Messias, mas esconde o Cristo. Não. Se Cristo não for revelado na tua vida, querido, não tem reino de Deus. Sabe de uma coisa muito impressionante? É que o Senhor Jesus, Ele não pregava o evangelho da salvação. Jesus, Ele chegava e falava assim, ó, é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque a salvação alguém já pregou antes dele. Alguém chega assim, ó, vai vir o Messias. E quando Ele vier, Ele salvará o mundo do pecado. Então Ele não precisava ficar pregando dele. Então nós não precisamos ficar pregando de nós, irmão. Jesus não chegava lá e falava assim, ó, não, Ele não ficava lá não. A única vez assim, teve algumas vezes que Ele falou para Nicodemos, ó, é chegado a salvação nessa casa. Mas é chegado por quê? Porque Nicodemos entendeu. E ao mesmo tempo que foi chego a salvação, já foi o reino também. Porque a salvação, ela é de graça, ela é para todos. Você não precisa fazer nada para ser salvo, só querer Ele. Agora o reino, querido, você vai ter que querer o Cristo. O reino você vai ter que querer o Cristo. Porque o reino, Apocalipse 2 fala assim, aos que vencem. O reino é para o vencedor. O reino é para o vencedor. E vencedor não é uma campanha de 7 dias que eu faço e eu sair vitorioso no final. Vencedor é o que chegar até o fim e passar disto, vencer. E vencedor, querido, não é uma pessoa que não passa problema, não é uma pessoa que não tem dor. Vencedor é aquele que passa pela dor, passa pelo problema. Por isso que já diz, vence dor. E se você quer o reino de Deus, você tem o Cristo. Cristo, Ele venceu na onde que Ele derrotou o diabo, querido? Ele derrotou o diabo quando ele curava as pessoas, ou quando Ele expulsava os demônios? Ou a maior luta do diabo foi para que Cristo não fosse para a cruz? Qual era a maior luta do diabo? Que Cristo não fosse para a cruz. Porque se Cristo não fosse para a cruz, o plano do Pai de redenção, de restauração, de estabelecimento de um reino tinha sido dado de água abaixo. Então essa é a maior luta do diabo, que você aceite o Messias. Ele quer que você aceite, mas ele não quer que você aceite o Cristo. E a igreja está alucinada, a salvação. E não foi isso que aconteceu com os seus. Por isso que em João 1:11, eu acho, fala assim, Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não os receberam. E por que os seus não recebeu? Porque os seus estavam esperando só o Messias e não o Cristo. Os seus queriam aquele que viesse para governar, para salvar, para colocar o povo num novo estágio de economia, para colocar o povo num novo estágio de liberdade. Aí vem um que fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, mude de vida, porque o reino é chegado. Aí não, esse não. Nós queremos aquele lá, Messias, que vai governar. Querido, não tem como você gostar do rei se você não amar o reino dele. Tem muita gente que gosta do rei, mas não se submete ao reino. Não tem compatibilidade isso. Se você ama o rei, você se submete ao reino. Não tem compatibilidade. E o que acontece? A igreja ama o rei loucamente e canta ao rei loucamente. E o rei triunfará, mas quando fala assim, mas e o reino do rei? Você vai fazer parte? Não, esse reino aí eu não quero. Esse reino aí é difícil. Querido, deixa eu falar para você. Não existe ser chegada do rei e não trabalhar no reino com ele. E você sabia que vai ter as duas coisas? Vai ter gente que vai ser salvo, bonitinho, mas não vai atuar com ele no reino. Por quê? Porque gostava do rei, mas não gostava do reino. Querido, só que quem vencer vai andar com ele no reino. Amém?
Aí o Senhor falou assim: filho, você pode ser um amigão, gostar da rainha Elizabeth, você pode ter caprichos, ligar para ela a hora que você quiser, conversar com ela, mas se você não se submeter aos princípios do reino dela, esquece, você nunca vai sentar na mesa dela. Quem está entendendo? Então você pode amar o Senhor, pode amar o rei, mas se você não se submeter aos princípios e valores deste reino, você não vai sentar na mesa dele, não tem jeito. O lugar da mesa dele é para quem se submete aos princípios do reino. Então não existe, querido, ser próximo do rei se eu não se submeter aos princípios do reino. Por quê? Porque os princípios do reino é regido pelo rei. Não tem como eu ter uma amizade com o rei se eu não submeter aos princípios. Isso vem junto. Os princípios do reino foi estabelecido pelo rei e vem junto. Quando você não se submete aos princípios do reino, você está dizendo assim: eu não submeto ao rei. Na verdade, assim, o rei é meu amigo, mas eu não considero ele como rei, eu considero ele como um amigo. Coisa de louco, né? Então é por isso que tem um romper acontecendo no Espírito, querido. E esse romper que acontece do Espírito Santo em nossa vida, nós não podemos entender como um acompanhamento do Evangelho. Quando a igreja ela andou por alguns processos, entenda comigo, a igreja estava lá morta, aí o Senhor foi lá, reavivou ela, levantou os reformadores. Aí ele falou assim: já está bom, agora nós precisamos levantar aqueles que vão pregar arrependimento. Deus vai lá e levanta os irmãos que estão pregando arrependimento, os anabatistas. Aí os irmãos que eram luteranos já começaram assim: nós lutamos contra Roma, e aí nós saímos daquilo que era mentira. Agora nós estamos vendo que tem alguns irmãos que estão pregando sobre arrependimento, faz sentido. E alguns irmãos migraram para nesse novo tempo. Mas alguns irmãos que eram ainda dos luteranos falaram: não, vamos perseguir aquele povo, porque eles estão dividindo a igreja. Aí aconteceu que os irmãos anabatistas foram perseguidos, tiveram que mudar de um lugar, mudar para outro. Aí estabilizou, ficou um tempo pregando arrependimento, voltado para a palavra. Aí o Senhor fala: agora chegou o tempo de eu derramar do meu Espírito de novo. Eles precisam entender. Aí derrama para os irmãos que são lá na Rua Azusa, um grande avivamento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí os irmãos anabatistas falam: isso não é de Deus não, isso aí não é de Deus não, expulsa esse povo daqui. A igreja não entendeu o tempo, porque ela entendeu que era só um acompanhamento. E a igreja da Rua Azusa, que foi avivada, ela achou que era só um acompanhamento, e ela continua hoje: eu sou crente, mas eu tenho que ir para o culto, porque o Espírito Santo é o que me faz pular, o que me faz rodar, o que me faz profetizar, achando que o Espírito Santo é um acompanhamento. Deixa eu falar para você: acompanhamento você coloca no seu açaí, irmão. Quando você compra lá o açaí, você fala assim: eu quero com açaí, eu vou pagar uma parte, que eu quero acompanhamento de paçoca, de leite ninho, e mais alguma outra coisa. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é um acompanhamento. O que o Espírito Santo faz na tua vida, ele está para estar no teu íntimo. Não é um acompanhamento, um recheio do Evangelho. Aí o pessoal fala: não, o Evangelho, né, vamos colocar assim, é o açaí. Agora o Espírito Santo é o complemento. Então tem gente que acha que o Espírito Santo é um complemento. Não é um complemento, é uma coisa só. Eu e o Pai somos um. Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixarei um, que não vos deixará o quê? Ou seja, eu não vos deixarei órfãos, porque eu vos deixarei um, que será o Consolador. Ou seja, um que vai interceder, um que vai brigar tanto, que vai gemer por você com gemidos inexprimíveis. E quando a igreja entende isso, ela fala: acabou, não tem jeito. Então, querido, deixa que a palavra do Senhor chegue a teu espírito e te dê conhecimento, amém?
Todo conhecimento do reino passa pelo Espírito primeiro. Não tem como você falar de um conhecimento do reino passando pela tua mente. Sabe por que muitos não conseguem caminhar no ambiente apostólico? Porque as pessoas querem compreender antes de entender no Espírito. Querem compreender com a mente antes de entender no Espírito. Querido, primeiro é teu Espírito. No ambiente apostólico, se ou você abre para que o Espírito do Senhor flua na tua vida, ou você não vai conseguir compreender. Então, antes de começar a compreender, entenda no Espírito, ou seja, flua no Espírito, abra para que o Espírito fale com você. Posso deixar bem claro para você, nunca o Espírito vai falar o que você quer ouvir. O que você quer ouvir é o que a tua mente deseja, é o que o teu sentimento, a tua alma, mente de Adão deseja. O Espírito não está interessado no que você deseja. O Espírito, ele quer revelar Cristo em você. E se ele quer revelar Cristo, querido, não é o que você deseja. Porque o que nós desejamos, na nossa mente de Adão, não revela Cristo. Ninguém quer perder nada. Mas eu vou falar para você, você vai perder. Você vai começar a perder. Perda para Ele. Já que você quer perder, perda para Deus. Perda, mas perda bonito para Ele. E quando você perde para Ele, você vai entender. Então, se você conhecer a palavra do Senhor no Espírito, a tua mente, querido, vai compreender muito mais fácil, porque a tua mente só compreende o que o Espírito já tiver revelado para você. Então, assim, você pode ler 50 vezes a Bíblia, você pode ler 50 livros de pastores e de apóstolos que estão ligados no reino. Se você não abrir o teu espírito, não adianta ler. Não adianta. Quantas vezes eu já li vários livros com a minha mente e não entendi nada, porque eu não estava lendo com o Espírito, eu estava lendo com a minha mente. Eu estava querendo, mas o que faz sentido ou não faz sentido? Tem um livro do pastor Luiz Hermínio que eu tive que ler ele umas 4 vezes. Aí quando eu li na 4ª vez, aí o Espírito começou, ué, mas por que eu não vi? Eu já li 4 vezes. Aí você fala, você já leu, agora deixa o teu Espírito ler. Quem está entendendo, querido? A mesma coisa com a palavra. Depois que eu entendi isso, eu não fico com pressa mais. Já está fazendo aniversário que eu estou na carta aos Romanos. Isso para mim era um crime, irmão. Que eu tinha que ler a Bíblia em 6 meses, a Bíblia toda. Então era um crime para mim. Faz 1 mês que eu estou em Romanos e não saí do capítulo 4. E hoje eu tentei ir para o 5, mas voltei para o 4, não deu. Porque o Espírito está lendo o que está escrito. E é tão interessante que o Espírito vai lendo aqui, vai revelando em outros lugares, você vai buscando e o Senhor falando. É assim, se é vacilão ou se é firmeza. Vacilão não tem fé na promessa. Vacilão se perde no meio do caminho. Agora a firmeza, querido, ele vai embora, porque ele já tem a promessa, ele não está nem aí com o resto, ele sabe o caminho, ele não vai fazer nada errado no caminho, porque ele sabe, eu tenho uma promessa, e o caminho é muito mais importante do que a minha promessa, que o meu destino, estou ali alinhado, estou indo, não vou vacilar. Agora o vacilão, irmão, já era. O firmeza não, ele vai embora. Firmeza já diz, né? É gíria, pastor. Não, é firmeza, irmão. Firmeza, ó. Firmeza. Vem o que vem, firmeza. Firmeza, firmeza, firmeza. Prossigo, caminhando para o alvo e deixando para trás as coisas que ficaram. E o meu alvo é Cristo. Amém? Isso é firmeza, querido. Agora eu quero caminhar no reino. Mas aí eu falo, não, mas eu gosto do rei, mas esse negócio do reino aí, engraçado que se eu submeter ao reino, eu vou perder um monte de amigo que não se submete. Se eu submeter ao reino, eu vou, e aí, começa a perder, é para você perder mesmo. É para você perder mesmo. Ah, mas eu vou caminhar no reino, um monte de gente vai me abandonar. Ei, querido,
Perde, que depois eles vêm. Amém? Perde agora que eles vão vir. Mas perca mesmo. O que diz em João 1:12? O que diz lá? Para você entender um pouco, nós vamos falar sobre paternidade. Vamos ler o versículo 11 um pouco para a gente entender também. Se você quer entender reino, certo? Então assim, eu quero Messias, então se submeta aos princípios do reino. Não dá para querer o rei se eu não quiser o reino, querido. É incompatível o que a igreja está vivendo. A igreja está vivendo um período de incompatibilidade. Ela ama o rei, mas detesta o reino. É a mesma coisa se você falar assim, eu quero ser cidadão americano, mas não quero morar nos Estados Unidos. Tem graça, irmão? Você ser um americano aqui no Brasil, que valor tem? Qual é o valor de você ser um americano e não estar nos Estados Unidos? Ou seja, qual é o valor de você ser um cidadão do reino, mas não querer morar no reino, ou querer viver o reino? Quem que você é? Eu sou filho do rei. Ué, que graça tem você ser filho do rei, mas não morar, não querer o reino? Que graça tem? Já pensou? Se o príncipe Charles falasse assim, ó, eu sou filho da rainha da Inglaterra, mas eu não quero morar na Inglaterra, eu quero morar no Brasil, e eu não quero submeter aos princípios da rainha. Ah, tá bom, vai embora, mas vai fazer o que lá no Brasil? Se você não submete aos princípios, então você não é meu príncipe. Quem está entendendo? Ele vai ter que ser conhecido como filho da rainha, mas ele não vai ter autoridade como um filho da rainha. Ser conhecido e ter autoridade são caminhos distintos. Porque eu posso ser conhecido e não ter autoridade nenhuma, mas eu posso ser um desconhecido, mas viver um nível de autoridade, querido, que você nem imagina. Eu posso viver no Senhor escondido, mas eu ter uma autoridade sobre o reino que poucos imaginam. Então assim, não é o microfone na mão não é sinônimo de transformação. Amém? Porque eu posso não ter o microfone na mão, mas ser cheio de autoridade. E a autoridade é o que eu carrego e não o que eu mostro. A autoridade é o que eu porto e não o que eu apareço, sei lá o que eu faço. É o que eu porto, é o que eu tenho dentro de mim. Cara, eu posso ter o púlpito, eu posso ter o Brasil, posso ter o público, mas não ter o reino. Então é isso que eu quero comentar com vocês. Olha aqui, versículo 10 de 1 João. Não, aliás, de João 1, não é 1 João não, irmão. João 1. É Evangelho de João. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, o cosmos, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Sabe por que não o conheceu? Porque eles estavam esperando segundo aquilo que eles estabeleceram na sua mente. Para conhecer tem que ser estabelecido no Espírito. Por isso que 12 homens, que ninguém julgava, ou que ninguém dava nada para eles, quando conheceu eles, e teve um que falou assim: Rabi, as suas palavras são pesadas, mas para onde iremos nós, que só o Senhor nos tem palavra de vida eterna? Sabe o que é isso? Eles não tinham intelecto, mas tinham o Espírito revelando a eles. E quanto mais intelecto nós temos, menos Espírito nós temos. Não estou falando que você não deve estudar, não é isso não.
Entenda ao contrário as coisas, não. Você tem que estudar, você tem que ir, você tem que fazer de tudo. Estou falando assim, mas não tenta compreender Cristo com a sua mente. E era por isso que ele chegava em alguns lugares e as pessoas falavam assim: esse cara é louco, esse cara é maluco. Olha o que ele está falando. Ele está falando que ele vai destruir o templo em 3 dias e vai reconstruir. Que doido, sabe por quê? Porque estava tentando entender com a mente. No antigo pacto, o templo era a parede. No novo pacto, o templo é o corpo que importa Cristo. E a única coisa que ele está falando: eu vou destruir este templo, mas eu vou reconstruir em 3 dias. Quem entendeu no espírito entendeu. Quem entendeu na mente, você, esse cara é doente, maluco. Quantos anos levou para construir esse templo? Só que a profecia também se cumpriu, viu? No literal. Até hoje estão sem templo. Até hoje estão sem templo lá. Estão querendo reconstruir. E vai vir um que vai reconstruir para eles. Uhul! Mas não é o nosso Messias. É o Messias que eles estão esperando. O Messias que eles estão esperando vai vir para reconstruir para eles. E depois, quando eles verem, eles vão assim: nossa, não era o Messias. Não era. E agora? Quando ele estiver sentado e dizendo assim: me adorem, me adorem, me adorem. Quem tem o sinal? Sabe por quê? Desejaram um Messias segundo a sua mente. Então aqui, olha, ele veio, esteve no mundo, o mundo inteiro foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Por quê? O mundo não vai conhecer, porque o mundo quer viver sobre uma mente, aquela mesma mente que trouxe o pecado, a mesma mente de Adão. Se nós vivemos sobre ela, não, nós vamos conhecer. Então assim, querido, se você quer conhecer o reino, porque muitos conhecem, mas não querem viver. Então assim, se você quer viver o reino, não tente viver o reino com compreensão humana. Amém? Porque no versículo 11 diz assim: ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos, olha aí, mas todos, quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Eu quero falar sobre isso. Ele veio para quem era dele. Os dele não quiseram. Aí ele falou assim: ó, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Para que todos aqueles que o receberam, que creiam, e os que creiam no seu nome, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. É aqui que eu quero falar contigo. Paternidade, querido. Deus é teu pai porque você adquiriu um poder para ser filho. Que isso? É a palavra. Eu quero entrar aqui para você nessa questão do poder aqui. Eu extraí de uma concordância e eu gostaria que você entendesse. Esse poder no original, ele quer dizer habilidade. E a habilidade é diferente de quem não tem habilidade. Então assim, olha, antes de você reconhecer que o Senhor era o teu pai e crer no Senhor Jesus como o Senhor, você não tinha habilidade nenhuma para ser filho dele. Ninguém tem habilidade para ser filho do Senhor. Mas quando eu creio, ele dá habilidade para que eu seja filho. Se eu não consigo me comportar como filho, é porque ainda está faltando habilidade. E se está faltando habilidade para ser filho, é porque eu ainda não creio no nome de Jesus Cristo. Que isso? Estou falando a palavra. Vamos voltar para trás. Todo aquele que creu e recebeu, ele deu poder, ou seja, ele deu habilidade no original para ser filho. Então, se eu não estou conseguindo comportar como filho de Deus, é porque ainda me falta habilidade. Se me falta habilidade, é porque eu não criei. E se eu não criei, eu ainda sou um vacilão. Eu não sou firmeza. Se eu não criei, eu ainda sou vacilão.
deixa eu falar para você, muitos andaram com ele, e a maioria era vacilão, gostava dele, mas não amava ele, usufruía dos milagres, mas não amava ele. Se auto-beneficiava, mas não se auto-entregava. Se eu beneficio, mas não me entrego, me chama, eu só posso dizer isso como uma única coisa: é uma relação onde apenas um ganha. E quando apenas um ganha, não é o reino de Deus. Eu conheço um lugar onde apenas um queria se beneficiar, e ele enganou um monte de gente para se beneficiar, e ele acha que ganhou, e não ganhou, porque no reino não é eu quero, é no reino, é façamos. Então é diferente. Então, qual é a diferença de uma pessoa que anda atrás de Cristo, pelas bênçãos que o Senhor pode dar, que Ele dá, pelas curas que Ele pode fazer, que Ele faz, pela água que Ele agita, pelos demônios que Ele expulsa, porque Ele expulsa, não é você. Deixa eu te falar, nossa, eu sou uma bênção, todo mundo que eu oro endemoniado, o demônio vai embora. Não é você, não é você, é o nome dele. Qual é a diferença da pessoa que anda atrás de Cristo, por isso, e daquele que vai no prostíbulo por algum benefício também? Qual é a pessoa que paga por um milagre? Qual é a diferença da pessoa que paga por um milagre e da pessoa que paga por um prazer num prostíbulo? Entenda no Espírito isso que eu estou revelando para você agora. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Sabe o que o Senhor nos fala bem claro nisso, querido? Que essa habilidade, ela nos gera uma liberdade de ser filho. E quando você se torna filho, é outro nível. Como a Cristiane fala aqui, a pastora Cristiane fala assim, é outro naipe, irmão, quando você se torna filho. Quando você se torna filho de Deus, muda a sua história. De vacilão, você passa a ser firmeza. Então a paternidade é o melhor caminho para te alinhar e não deixar você ser um vacilão mais. Então você quer largar a mão de ser um vacilão e ser um firmeza, se alinhe na paternidade. Paternidade vai te alinhar a isso. Então se nós entendemos que tudo que sentimos na qualidade de filho, só podemos sentir porque foi gerado no Espírito. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Que o reino é no Espírito. Então paternidade não tenta entender paternidade, eu vou analisar, não. Primeiro, tem que ser gerado no Espírito. Porque para ser filho de Deus, a primeira coisa que é gerado é no Espírito, querido. Entenda uma coisa, você tem um pai e uma mãe, e os dois te geram. Não é assim que acontece? Um pai e uma mãe te geram. Aí você nasce, você tem um pouquinho do seu pai, um pouquinho da sua mãe, até um jeitinho do seu pai, um jeitinho da sua mãe. Isso acontece. Isso é o filho natural. Mas para gerar no Espírito, para ser filho de Deus, é por isso que o Senhor falou para Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Agora você entendeu? Um novo nascimento no reino, querido, é quando o Senhor fala assim, vou gerar agora você, meu filho, no Espírito. Então você tem duas naturezas, a carnal que foi gerada pelo teu pai e pela tua mãe, mas agora como filho de Deus, Ele te gera no Espírito. Então um novo nascimento é importantíssimo. Então não tem como eu dizer que eu sou filho de Deus se eu não nascer de novo, ou não aceitar Ele como filho.
E aí não é aquela ignorância que fala assim, nascer de novo, que a religião fala assim, que, né, Zaqueu, Nicodemo estava lá, tá, como que eu vou nascer de novo? Vos é necessário nascer de novo. Novo é novo, não é velho. Tem muita gente nascendo do velho, ou seja, nascendo das velhas coisas. Novo é novo. O novo do Senhor para a minha vida. Eu tenho o novo do Senhor na minha vida. Tem mesmo? Tem mesmo? Você aceita Cristo? Você quer nascer do novo? Então perca para Ele, morra e comece a nascer. Aí você começa a caminhar. Então, se você entender isso, que o Senhor deseja formar uma família. Ó, para aqui comigo, aqui entenda. O desejo do Senhor é formar uma família. E uma família só pode ser formada quando é gerada por Ele. O maior desejo do Senhor não é fazer um ajuntamento de pessoas da terra. O desejo do Senhor é formar a família dEle na terra. E se você entender isso, você não foi chamado para vir aqui, entrar na igreja, fazer um ajuntamento. Quem quer dizer, eu sou ali da igreja. Não, você foi chamado para ser a família de Deus. Ele é o teu pai, você é o filho dele. Esse é o desejo do Senhor, formar uma família. Mas essa família não pode ser gerada por outros, senão não é família de Deus. Quem está entendendo? Se é a família do Senhor, tem que ser formada no Espírito. Não tente formar a família de Deus na mente, é no Espírito. E eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que o homem não consegue chamar Deus de pai? Porque nós só podemos chamar alguém de pai quando Ele nos gerou. Não tem como eu chegar para o irmão Paulo e falar assim, meu pai, tem como assim? Estou falando no carnal, não no espiritual, tem como? Por quê? Porque o pastor Paulo é pai do Guilherme, não pai do Kleber. Não tem como ele ser meu pai. Então, a religião não consegue chamar Deus de pai, sabe por quê? Porque Deus não gerou religião. Deus gerou no Espírito. Se o Senhor gera, então assim, se você não é gerado por Deus, não tem como você ver Deus como pai nunca. E se eu não vejo Deus como pai, nunca eu vou ver o meu pai espiritual como um pai espiritual. Eu vou ter uma desculpa que eu tenho um pai espiritual, mas eu não vejo ele como um pai espiritual. Porque numa paternidade é algo gerado no Espírito, querido. Deixa eu falar para você que é no Espírito. E se é gerado no Espírito, não venha com historinha tentando descobrir. Você vai ter que ser gerado no teu Espírito. O problema é que as pessoas querem que o pai reconheça o filho. E não é o contrário. É o filho que reconhece o pai pelo que o pai gera no filho no Espírito. Você procura o pai pelo aquilo que o pai gerou no teu espírito. Então nunca pergunte para um pai espiritual se ele é teu pai. Você me considera como pai, como filho? Pergunte ao contrário, você me considera, você que tem que perguntar assim, eu considero ele como meu pai? Essa é a pergunta que você tem que dar. Na sua paternidade você não tem que perguntar assim, olha, você me considera como filho? Não, a pergunta é o contrário. Eu considero ele como meu pai. Porque se você não considerar o teu pai espiritual como teu pai, não tem como ele ser teu pai. Ela vem do filho para o pai, não do pai para o filho. Porque é algo gerado no Espírito. O pai está liberando. Aquilo que o pai tem, ele está liberando. Por que o Senhor está lá e ele fala assim, todo aquele que me reconhecer e me aceitar e reconhecer o nome de Jesus, que é o meu filho, como o Senhor, eu lhes dou o poder de serem chamados meu filho. Então deixa eu falar uma coisa para você, na paternidade é a mesma coisa. Todo aquele que reconhece Cristo na vida do pai espiritual, Deus revela algo, e aí você tem um poder, uma habilidade para se tornar filho. Agora, todo filho parece com o pai. Todo filho parece com o pai.
Por quê? Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. O irmão Paulo é motorista, o pastor Paulo é motorista. Os moleques lá desde 11 anos, tudo dirige. Não pode ver caminhão. Não pode ver moto, né, meu irmão? A molecada tudo desde 11 anos. O irmão Paulo é mecânico. Os moleques tudo é mecânico. O Guilherme passar tá mexendo o carro, desmontando. Porque o filho faz o que vê o pai. Está entendendo? Agora vamos para o lado da paternidade espiritual. E se o filho não faz o que o pai faz? Não é filho, irmão. Não é filho. Filho faz o que vê o pai fazer. Se o filho faz diferente do pai, não é filho. E entenda uma coisa: nem todos numa igreja são filhos. Na igreja tem filho, na igreja tem empregado, na igreja tem escravo, e na igreja tem animal de estimação. Pastor, você é maluco? Falar um negócio desse. Ué, na família não tem isso? Você não tem uma família lá? Aí você forma a sua família, aí você vai lá, casa, aí vem um, vem dois, vem três filhos, aí daqui a pouco você fala assim, não, tem que ter um pet. Agora é pet a moda, né? Não tem que ter um pet. Aí um gosta de gato, outro gosta de cachorro, outro gosta de peixinho, outro gosta de calopsita. E assim vai. Só que qual é a diferença dos filhos e do animal de estimação? O animal de estimação ele está na família, mas ele não é a família. O animal de estimação ele está na família, mas ele não é a família. Você está entendendo? Então essa é a diferença que você precisa entender. Ou você é filho. Depois eu vou falar do empregado, depois eu vou falar do escravo, e depois eu vou falar do filho. Mas vamos falar um pouquinho sobre o animal de estimação. Deus ele quer formar uma família. E tem muita gente querendo se comportar como animal de estimação. Quando você vai adquirir um animal de estimação, o que você faz? Você vai lá no pet shop e compra ele. Animal de estimação é comprado, filho é gerado. Você está entendendo? O que você quer ser do Senhor? Tem gente esperando Deus comprar ele. Ó Senhor, me faz um milagre em mim, que eu vou ser teu animalzinho de estimação. O Senhor vai jogar o ossinho, eu vou pegar o ossinho. Não, Deus te deu o livre-arbítrio. Ele quer que você seja filho dele. Filho guerreia com ele nas regiões celestiais. Filho faz tudo o que ele faz. Filho tem tudo o que ele tem. E é de dentro para fora. Nós queremos ser animal de estimação. E sabe o que é impressionante? É que o filho ele tem uma identidade gerada no espírito. O animal de estimação ele tem uma identidade gerada nas manifestações, não é no espírito. Você pega seu cachorrinho e você ensina ele a sentar, você ensina ele a andar, você ensina ele a pular, você ensina, mas ele não consegue aprender do teu espírito. O pai não ensina o filho. Uau, né, irmão? O pai não ensina o filho. O filho faz o que vê o pai fazendo. O ensino do pai para o filho é transferido. Do animal de estimação você tem que domar ele. A gente fala assim, ó, é assim, aí fica lá. Aí depois que ele faz, dá uma bolachinha para ele. O cachorro pula, dá outra bolachinha. Agrado, lembra? Quando a gente fazia algo para o Senhor, tinha que trazer aqui na frente para mostrar. Olha, esse aqui fizeram a festa. Se não fosse eles, não teria animal de estimação. Então algumas coisas têm que ser quebradas, irmão. O Senhor quer estabelecer o reino dele nessa cidade através de nós. Mas se nós não jogarmos para fora aquilo que está dentro de nós, querendo colocar o reino para fora, querido, não vai estabelecer. Então assim, é muito forte isso. Quantas pessoas eu vi sair da igreja? Eu vou sair dessa igreja. O que eu fiz? Eu fiz um
grande evento, um grande congresso, e nem citar o meu nome como autor, querido. O autor e consumador da nossa fé deu a vida dele. Você vai dar sua vida também? Uau! Você vai dar sua vida também? Não, minha vida não. Minha vontade? Ah, também não. Então esquece, filho. Entenda uma coisa. E sabe o que é interessante? Por mais que o seu animalzinho de estimação viva com você lá, ele nunca vai fazer parte da tua família. Eles vão ser um animal de estimação por toda a vida. Quando eu era pequeno, assim, eu tinha uns 5 anos, o meu irmão tinha 12, o outro tinha 13, o outro tinha 14. A gente saía para a rua catando tudo quanto é cachorro que a gente achava e trazia para casa. Aí no outro dia meu pai saía catando os cachorros e sumia com os cachorros tudo. E aí a gente ficava chorando em casa, porque a gente era menino, a gente não entendia que uma casa não dava para ter 10, 15 cachorros. Numa casa onde os filhos ainda são crianças e não cresceram, quando o pai põe para fora os cachorros, eles ficam chorando. Por que foi para fora, querido? Ou nós crescemos, ou nós ficamos. E eu lembro disso. Tinha um irmão que é acima de mim, o Claudinho, ele ficava doido com o meu pai. O meu pai pegava os cachorros e colocava no caminhão, ia lá para o Nordeste e dava para alguém lá no Nordeste. O cachorro não voltava mais, irmão. Como vai voltar? 1000 e tantos quilômetros de distância. Você está entendendo, querido? O reino de Deus, se você quer entender Deus como pai, não se comporte como filho, porque no reino dos céus só vai entrar filhos. Amém? Se você está querendo levar seu cachorrinho de estimação, embora estão fazendo até missa do 7º dia para o cachorro agora, mas você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se comporte como filho e não como um animal de estimação. Sabe por quê? Um animal de estimação, ele é fiel ao dono. Quem conhece o cachorro que é fiel ao dono? Hã? Um cachorro, ele é fiel, não é? Mas ele não é leal, irmão. Ele é fiel, mas ele não é leal. Sabe por quê? Se hoje você pegar o seu cachorrinho e der para mim, ele vai se tornar fiel a mim e vai esquecer de você. O filho não. Você está entendendo o que é paternidade? É gerado no espírito. Você pega o cachorrinho e dá para outro. Ele pode chorar até, porque ele está acostumado a outra casa, mas uma semana depois já não lembra mais, irmão. 2 semanas, 3 semanas, já está fazendo tudo que aquela outra casa faz. Aí aquela casa já ensina ele tudo errado. Ele já vai aprender e vai fazer daquele jeito. Por quê? Porque ele é um animal de estimação, ele é domado. Ele é dominado. O filho não. Você pegar um filho de 10 anos e falar assim, eu vou dar para você. O filho pode até ficar na outra casa. Por isso que os últimos serão os primeiros. O filho pode até ficar na outra casa, mas ele sabe quem que é o pai dele. E aí ele fica lá, um dia eu vou voltar para o meu pai. Um dia eu vou voltar para o meu pai. Por isso que os últimos serão os primeiros. Você pegar seu filho e falar assim, eu vou... Ele fala, não, eu estou aqui, mas eu sei quem é meu pai. Passa 10 anos, eu estou aqui, mas eu sei quem é meu pai. Era por isso que Daniel estava na Babilônia, querido. Mas a janelinha estava sempre aberta para Jerusalém. Porque ele estava na casa, meu Deus do céu, ele estava lá na Babilônia, mas ele sabia onde o pai dele estava, ele sabia onde era a casa dele. O filho sempre sabe onde é a casa, e todo dia ele estava lá, Senhor, abençoa minha casa, meus irmãos, minha família, minha cidade, Senhor. Querido filho, ele pode estar até na Babilônia, mas ele sempre vai ter uma porta aberta para Jerusalém. Ele sempre vai ter uma porta aberta para a casa do Pai. Ele vai sempre ter uma janela aberta, querido, para a sua casa. Ele vai ter sempre um local direto, uma visão direta. Nem que seja pelo YouTube, mas ele vai ver. Nem que seja pelas redes sociais, mas ele está vendo, porque o filho tem uma janela direta
na casa do Pai. Vem embora, filho. Sai daí, chegou teu tempo, o cativeiro acabou. Vaza, que ainda há tempo. Você é o Daniel lá dentro. Mas o dia que você sair da Babilônia, o avivamento acaba também. Vaza. É fiel, mas não é leal. E sabe de uma coisa? Para nós encerrarmos, nossa, que glórias, que bênção. Animal de estimação não se comporta como filho, querido. O dono do animal de estimação, se ele chegar na casa dele descaracterizado, o animal não reconhece. Ei, irmão Paulo, aquele dia que você entra lá dentro da cabine, lá embaixo do motor, que você abre, que você entra lá na graxa, que vai abrir aquele motor, e vem com a roupa tudo cheia, cheirando graxa e óleo. Como que é o nome da cachorrinha lá? A minha nem conhece, né? Você está entendendo? Mas o Guilherme, o Gabriel conhece. Esse é meu pai. Quem está entendendo aí, querido? O animal de estimação não conhece porque ele só fica pelo cheiro. Ele não conhece o espírito. Aí enquanto o irmão Paulo não falar, sou eu, aí ela não vai entender. Você está entendendo? Porque o filho, ele conhece o pai pelo espírito. Mas o animal de estimação você tem que falar com ele. Primeira coisa, ele chega em você cheirando. Não tá bom, não é não. E sabe de uma coisa? Qual é o perigo dos animais de estimação? Eu lembro uma época, eu tinha uns 7 anos de idade, que começou assim, os Dobermans. Lembra? Quem? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Lembra do Doberman? Quem lembra dos Doberman? Que hoje é Rottweiler, Pitbull, essas coisas aí. Mas quem lembra dos Doberman? Quando eu estava com 7 anos de idade, começou a dar uma loucura nos Doberman, porque já fazia um tempo que existiam os Doberman. Então, quando os cachorros começaram a chegar a 10, 12 anos de idade, eles começaram a ficar loucos. Porque eles iam envelhecendo e eles iam ficando cegos, iam perdendo, parece que a audição também, e aí eles não conheciam nem o dono, e eles mordiam o seu dono. Mordiam os filhos do dono, mordia a casa. Aí começou a aparecer umas tragédias de Doberman que entrava e matava criança. Sempre mata o filho criança, viu? Cresça logo. Sabe por quê? Porque é animal de estimação. Eu nunca vi filho ficar velho e matar o irmão. Se está matando o irmão, porque não é filho. Vai chegar onde que o Senhor quer chegar hoje aqui, querido. Vai chegar. O animal de estimação, a primeira coisa que ele faz, quando ele não reconhece mais, ou quando ele não está sendo mais agradado, ele vai morder alguém. Toca no irmão que está do teu lado e vê se ele morde você, querido. Irmão não morde. Às vezes morde de carinho, de um beijinho com uma mordidinha assim, mas é carinho, não arranca pedaço. Agora animal de estimação, meu Deus do céu. Pega o teu cachorrinho bonitinho, tranca ele no fundo da tua casa para você ver e deixa 2 meses sem ele ver ninguém. E trancado. A Madalgisa foi dar alimento para os cachorros dela e merderam a mão dela, né, Madalgisa? Porque é animal de estimação, querido. Ele tem instinto animal. Animal de estimação, ele já tem um instinto animal. E eu lembro disso, que aí começou a morder, matar a gente. Aí o povo começou a sacrificar. Por quê? Porque não tinha outro caminho. Tinha que sacrificar os animais. Por quê? Porque ele não voltava, era irreversível. Então, se você entender sobre isso, mas aquele cachorro não era fiel ao dono, ele era fiel, mas ele não era leal. Um certo tempo ele perdeu a fidelidade. Porque ser fiel é aquilo que eu faço na presença. Ser leal é aquilo que eu continuo fazendo na ausência. Ou seja, ser fiel é quando eu apenas obedeço.
Mas quando eu sou leal é quando eu honro. E quando eu honro, eu estou num nível de maturidade com o Senhor muito mais alto. Então, filho, você quer ser filho de Deus, quer caminhar em paternidade, se prepare para andar num nível mais alto. Se prepare para andar num nível mais alto. Num nível mais alto. Porque o filho é mais exigido do que o empregado. E muito mais exigido do que o escravo. Porque o empregado só está num lugar se o salário for bom. E se o salário é bom, o empregado até aguenta alguns puxão de orelha, até aguenta alguns desaforos. Mas quando ele descobre algum lugar que paga mais, ele vaza rapidinho, porque o empregado está interessado no salário. O filho, ele não recebe nada, mas ele tem a herança. Ele não tem nada, mas ele tem tudo que é do pai. E engraçado que o filho é o que é mais cobrado. Por quê? Porque é filho. Se você está sendo mais cobrado, se você está tendo só não, mais não do que sim, se considere um filho. Porque eu lembro que eu tive na minha vida mais não do meu pai e da minha mãe do que sim. Tudo era não, irmão. Tudo que eu queria era não. Tudo que eu queria, meu pai falava não. Aí ele falava uns 50 não, depois ele falava um sim. E sabe o que é impressionante? Teve muita coisa que ele falou para mim não, e depois ele falou sim. Você está entendendo? Porque só apenas não era o tempo. Eu queria uma moto, eu queria uma moto, eu queria uma moto. E eu falei, pai, eu vou comprar uma moto. Ele, não. Daqui a pouco um dia ele falou assim, já tem uma entrada numa moto para você. Você está entendendo? Agora você paga o resto. Aí eu comecei a pagar, depois no meio do caminho, eu falei, não preciso pagar não, vou pagar o resto para você. E a vida inteira ele falou não para mim. Por quê? Porque eu não tinha idade para andar naquilo. E se eu não tinha idade, eu também não tinha maturidade. Mas o dia que eu tive maturidade, meu pai me ajudou, foi o primeiro. Mas a vida inteira ele falava não para mim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, então eu já tinha um dinheirinho. Falei, pai, vou comprar, já dá para pagar a moto, vamos comprar uma moto. Meu pai, não. Quando eu tive idade, ele falou assim, vai lá, já dei entrada para você, vai lá, escolhe. Depois você paga. Comecei a pagar e falou assim, não, agora eu vou pagar, ajudar você a pagar. Você está entendendo, irmão? Pai só dá para o filho aquilo que o filho tem maturidade para fazer. Uau! Quem está entendendo aí? Agora para o empregado, o pai dá alguma coisa, ele dá o dinheiro, o empregado faz o que quiser. Se ele dá o dinheiro, ele não vai poder falar para ele assim, ó, você vai comprar isso ou não. Quando o patrão paga o empregado compra o que ele quiser com o dinheiro. Se ele quiser chegar ali na rua lá e gastar tudo no bar, beber pinga, o patrão não pode falar nada. Porque o dinheiro é do empregado, não do patrão. Ele teve uma troca. Agora pai não troca, querido. Você está entendendo? Deus não vai trocar nada com você, querido. Ele já tem um reino para você. Ele já tem Cristo que é a herança. Para que ele vai trocar algo com você? Não vai. Você já tem tudo. Agora e o escravo, querido? O escravo ele procura um lugar para sempre para fazer de menos. O escravo nunca quer fazer nada. O filho faz, às vezes meio rebelde, mas faz por identificação. O empregado ele faz porque ele ganha. Quanto mais ele ganha, mais ele faz. E o escravo, ele sempre vai procurar um lugar que ele não faz nada, porque escravo não gosta de fazer trabalho. O que acontecia nas fazendas? O escravo fugia. Porque não tem como você trabalhar sabendo que você é escravo, irmão. Quando o Brasil foi colonizado, pegaram os índios e tentaram escravizar os índios. O que os índios fizeram? Eles se matavam, mas não trabalhavam. Aí veio os irmãos africanos, escravizaram os irmãos africanos. Mesma coisa, trabalharam um pouquinho mais, mas também fugia, corria, por quê? Depois chegou uma hora que tem uma princesa que foi lá, que fez uma lei áurea, e todo mundo fala, que beleza nada. Descobriram que pagar empregado dava menos prejuízo do que ter escravo. Empregado com muito menos produzia muito mais. Aí traz os italianos. Aí começaram a pagar um meia boca.
paga pouquinho para eles, começaram a endividar os italianos. Aí os italianos começaram a ficar espertos, estou trabalhando para comer, eu vou para outro lugar. Aí começaram a colocar empregado. E sabe qual é o problema hoje? Hoje não existe empregado nas fazendas mais. Não existe escravo, não existe empregado, sabe por quê? Porque as máquinas fazem. Então, num ambiente que tem empregado, é um ambiente que vai entrar no automatismo. O que acontece com as grandes empresas? Todas se automatizam, por quê? Porque aí trabalha 24 horas, sem parar, sem prejuízo, sem reclamação, sem pagar salário, sem fazer greve, sem fazer biquinho, sem fazer nada. Então assim, querido, tem que ser filho mesmo. Porque se você entrar num ambiente para ser empregado, você pode ter certeza, um dia vão descobrir um aplicativo que faz o que você faz, e já era você. Então não trabalhe para o Senhor como empregado, seja filho dele. Filho faz por amor. Amém? Agora, se a hora me ajudar, eu vou até meia-noite hoje. Eu preciso fundamentar isso. Uma coisa muito interessante, que filho não tem medo de nada. Eita! Por que o filho não tem medo? Vocês me aguentam mais uns 5 minutos? Vocês sabem que quando eu falo 5 minutos, eu cumpro certinho, né? É assim, querido. Filho não tem medo. Nenhum filho que trabalha para o seu pai, chega na empresa do pai e fica com medo de assumir responsabilidade. Empregado fala, não, eu não vou falar nada. Se o patrão não tiver lá, o empregado fala assim, tem que esperar o meu patrão chegar aí para ele decidir isso. Mas se o filho está lá, o filho fala assim, pode fazer, que eu assino, porque eu conheço meu pai. Filho não tem medo. O empregado tem medo. Por que o empregado tem medo? Porque ele tem medo de ficar desempregado. Filho não, filho nunca vai ficar desempregado. Então, num ambiente onde tem empregado, uma casa que tem empregado, o pai está indo para o inferno e os empregados estão indo junto. Por quê? Porque eles não querem perder o emprego. Quem está entendendo aí? Uma casa que tem filho, fala, não, pai, vamos para a mesa. Mesa, pai, vamos para a mesa, vamos sentar, pai. Vamos conversar, vamos comer junto, vamos jantar junto. Precisamos alinhar isso. Porque filho não tem medo, filho não fica desempregado. Quero que você se sinta filho de Deus, querido. Eu quero que você se sinta como filho nessa casa, não como empregado. Mas entenda uma coisa. Sabe por que filho não tem medo? Porque filho não é covarde. Empregado às vezes é covarde, querido. O empregado, ele arruma outro emprego que ganha mais, mas nunca fala pro patrão. Só depois que já tem tudo, ele fala assim, tô indo embora, hein? Valeu. Mas e aí, como que eu... Tô indo embora, cara, vai lá pagar mais. Valeu, pelas costas. Filho nunca age pelas costas. Empregado age pelas costas. Por isso que o Senhor nos deixa na Bíblia, e Paulo falando para Timóteo, Timóteo, você é meu filho, cara. Paulo fala, então eu vou falar uma coisa para você, se você é meu filho, Deus não te deu um espírito de temor, nem de covardia, ou seja, medo, mas de poder e de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7, Paulo fala assim, portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, filho não tem medo, não é covarde, tem o poder de ser filho, tem o amor ao pai e tem o equilíbrio de tratar com o pai. Então, querido, filho não fala mal do irmão que é filho do mesmo pai. Porque o filho, ele não pratica justiça própria, ele vai deixar o pai fazer.
Paternidade, querido. Se eu estou falando mal do meu irmão, eu estou falando mal do meu pai. Se eu estou falando mal do meu pai, eu estou falando mal de mim, porque o que o meu irmão manifesta é o que eu manifesto. E a minha aliança não é com o meu irmão, é com o meu pai. A minha aliança é com o pai. Então eu tenho que entender isso. E a justiça própria é um problema, irmão. Em Jó 3:25 fala do temor que Jó tinha. E o temor, o medo, a covardia nos faz ter justiça própria, ou seja, atacar pelas costas. Então Jó 3:25 fala assim, que Jó vem falar assim, aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Por quê? Porque ele era covarde. Então tudo que você tem medo, é aquilo que você traz para você. E se você tem medo, ele vem te assombrar. Qual é o teu medo? Qual é o medo do escravo? O tronco. Qual é o medo do escravo? A chibatada. E o que mais vinha sobre a vida dos escravos? Porque tudo que você tem medo te assombra. Então, por ter medo, o que os escravos faziam? Fugiam. Porque eles tinham medo. Só que eles fugiam. Quem está indo, mas não sabe para onde está indo, não saberá quando está chegando. Então eles fugiam sem saber para onde estava indo. O que acontecia? Eram pegos de novo. E aquilo que eles mais temiam voltava sobre eles, é o que eles mais apanhavam. Então entenda no âmbito espiritual aqui. Se você não sabe, é por isso que tem muita gente escrava do capeta, do diabão, do chifrudo, do demoniado, de quem seja aí, irmão, do udo. Ele vem para a igreja e não consegue ficar com o Senhor. Aí ele sai. Aí o diabo vai lá e arrebenta ele, destrói ele. Aí ele fica preso. Aí ele quer fugir de novo do diabo, mas ele não sabe para onde está indo. Querido, se você está fugindo do diabo, mas não sabe para onde está indo, não adianta fugir, fica com ele. Porque ele vai te pegar. Agora, se você sabe assim, eu não estou fugindo, eu estou voltando para a casa do meu pai. Eu estou voltando para a casa do meu pai. Acabou. Quando você falar isso, ele nem vai atrás de você, porque ele sabe que lá ele não pode. Ele não sabe que você não, ele não é escravo, ele é filho. Isso aí não é escravo, ele é filho, cara. E é filho do Deus Altíssimo. Ele é filho do Abba, irmão de Yeshua. Você consegue compreender isso que eu estou falando ou eu estou ficando meio louco, irmão? Você sabia que você é irmão de Yeshua? Se você acreditar que Yeshua é o Filho de Deus, você se torna irmão de Yeshua. E aí o cara mais famoso da história, que mudou o mundo, mudou a história, aquele que dividiu o antes e o depois, aquele que a história colocou o calendário do mundo antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é teu irmão, cara. Ele é nosso irmão. Você consegue compreender isso? Então para que viver como escravo? Para que viver como escravo do diabo? Para que viver? Se você tem um reino. Não, mas eu amo o Messias, eu quero apresentar para você o Messias, mas eu quero também apresentar Cristo. Mas entenda uma coisa, se você aceita Cristo, você aceita o Pai. Se você aceita o Pai, você é filho. Ai. E esse medo de Jó, querido, sabe por quê? O Jó, nós estamos falando muito sobre justiça própria aqui na igreja. Aí o Senhor me fez entender que Jó era um justiceiro também, irmão. Por isso que ele passou por aquilo. E a pior justiça de Jó não era com os de fora, era com os de casa. O Jó tinha uma justiça própria com os seus filhos. Abre a tua Bíblia em Jó 1 e nós vamos encerrar por aqui. E 4. Dá vontade de falar tanta coisa, irmão. Jó 1 e 4. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar
e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos. Pois pensava, olha a justiça própria, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado. Olha aí, ele pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então, sabe, todo dia Jó, meus filhos pecaram, eles são pecadores, mas eu vou lá, justiça própria, eu vou oferecer um sacrifício, um holocausto por eles. E a palavra diz assim, ó, que Jó vivia e procedia. Sabe o que Jó estava fazendo? Achismo. Eu acho que meus filhos pecaram. Eu acho que meus filhos têm pecado. Você não acha nada. Isso você não tem nem autoridade para isso, para falar. E essa justiça própria é um problema. A justiça própria de Jó fez ele passar por tudo que ele passou. Sabe por quê, querido? Porque assim, ou conforme eu julgo, eu serei julgado. Pastor, o senhor está com heresia? Não estou não, irmão, é palavra. É palavra. Jó estava vivendo do seu eu, ele achava. Ele não estava alimentando o Senhor. Em vez de ele orar, Senhor, cuida dos meus filhos. Olha os meus filhos. Ó Senhor, os meus filhos. Não, Jó já estava, não, eles estão em pecado, Senhor. Perdoa eles porque estão em pecado. E aí, quantos de nós não fazemos isso com o nosso irmão? Eu não suporto meu irmão, enquanto a palavra fala assim, que um deve suportar o outro. Enquanto eu venho aqui, eu sou daquele que sabe que vai adorar a Deus. Aí tem um outro que é tradicionalzão. Aí eu falo, isso é religioso. Quem disse isso para você? Às vezes ele tem mais de reino do que você, porque ele tem dentro e você tem fora. Você só mostra o que você tem fora, ele tem dentro, o Senhor sabe. Mas nós, querido, ninguém é igual, nenhum filho é igual. Nenhum filho é igual. Pode aparecer o rostinho igual, mas as atitudes são diferentes. Em casa nós somos em 4 irmãos. O primeiro, irmão, ele é vergonhoso. Se você falar o nome dele aqui no meio de todo mundo, ele vira um pimentão, ele esconde, ele some. O segundo é um tagarela. Fala, dá aula, é juiz e tal, e articula, fala com a sociedade toda, com todo mundo. Mas é sério, não gosta de coisa errada. Qualquer coisinha fora, ele puxa a orelha. Você falar uma palavra errada perto dele, você errou o português, sabe assim, você errou isso, tá. O terceiro é um palhaço, irmão. Se pinta de palhaço, aonde ele chega as criançadas vai para cima dele, ele brinca com as crianças, todo mundo ama ele. O quarto é meio bravo. Cada um é igual. Cada um é diferente. Mas as manias erradas do meu pai, nós aprendemos tudo, irmão. A gente fala mal, eu falo mal do meu pai. Meu pai é bagunceiro. Aí eu chego do serviço, eu jogo o sapato na sala. Aí eu tô com calor, eu vou tomar banho, já jogo a camisa no canto. Aí vem a Cristiane catando tudo. E aí, assim, meu pai fazia isso. E você acha que meus outros irmãos não fazem a mesma coisa? Eles têm características diferentes, mas as coisas erradas, as manias, nós aprendemos tudo, porque a gente via meu pai fazer. Entendeu? Então não queira que seu irmão seja perfeito, porque meu Deus do céu, nem teu pai espiritual é perfeito. Mas tem uma coisa, ele revela Cristo para você. A essência ele revela, o caráter. Tem uma coisa que ninguém lá em casa é mal pagador. Ninguém lá, a gente fica sem comer, mas paga quem está devendo.
A gente não fica falando mal do vizinho. A gente não tem briga com o vizinho. Por quê? Porque meu pai não tinha. Quem está entendendo aí? E não é o meu defeito de pegar a toalha molhada e jogar em cima da cama que vai denegrir a educação que meu pai me deu. Quem está entendendo aí? Porque filho é filho. Então, se você é filho, se comporte como filho. Não fale mal do teu irmão. Se você estiver falando mal do teu irmão, você sabe de uma coisa: você está ofendendo teu pai. Sabe por quê? Porque pai não aceita isso. Pai sabe os erros dos filhos e ele corrige. E não é o filho que tem que corrigir o outro. Nenhum filho aceita ser corrigido por outro irmão. A Carolzinha, quando quer corrigir o Daniel tem 4 anos, a Carol tem 12. Quando ela quer corrigir o Daniel vira um irmão. Ele vai para cima dela. Ela tenta brigar com ele, ele vai, ele pega o que está na frente, ele vai. Por quê? Porque ela não é mãe, ele não é pai. Irmão não aceita ser corrigido por irmão. Por quê? Porque a relação de pacto, de sangue, não é de irmão para irmão, é de filho para pai. Você não vai aprender nada com o seu irmão, querido. Entenda uma coisa: eu vou andar com o meu irmão. Você não vai aprender nada, você não deve nada, você vai aprender com o seu pai. Com o irmão você não vai aprender nada. Você pode ter um irmão com afinidade, mas você não vai aprender nada com ele, porque não é ele que tem a responsabilidade de te ensinar. Pacto de irmão para irmão já vira rebeldia. Quando a gente queria brigar em casa, a gente se unia lá, falava assim: vamos tentar. O pai não está deixando a gente fazer. Aí se uniu os 4 para querer fazer. Aí o que acontecia com os 4? Se lascava, irmão. E eu castigo os 4. Não meça força com teu pai. Perca sempre para o teu pai. Porque o teu pai sabe o que é melhor para você. Embora você ache que você sabe mais que o seu pai. Embora você ache que o seu pai está fazendo errado. Só deixa, ainda bem que você acha, igual o Jó achava. Ainda bem que você acha. Porque achar não é, querido, é o que você acha, é a sua justiça. E pai, não tinha como eu falar: eu vou para casa do vizinho, eu vou pegar. Às vezes a gente falava: nossa, o pai do fulano é tão legal, é tão maneiro, tão para frente. Você viu o pai do fulano ali, é skatista. O meu pai é biblista. Era tão legal o pai skatista e meu pai era biblista. Só que o pai skatista chora hoje, o pai biblista ele se alegra. Querido, não escolha, pai. E aí um dia eu descobri que esse cara falava assim: o pai do Kleber é tão legal, ele reúne com a gente, ele senta na mesa, ele come, ele ensina. E eu achava que o pai skatista era tão legal. O pai que só saía para andar de skate, aparência, querido. Vamos andar de skate, vamos junto, mas era aparência. E tudo aquilo que eu falava com meu pai era ruim, eu tive que voltar atrás. Porque eu tive que remir o que eu falava. E toda deficiência de paternidade que eu descobri na minha vida, não é que o meu pai era falho, era que eu não queria se comportar como filho. Não é que o meu pai não me considerava como filho, é eu que não considerava ele como meu pai. E aí mudou tudo. Quando eu começo a considerar o meu pai como pai, as falhas vão embora. As falhas vão embora, por quê? Porque ele é meu pai. Eu sento na mesa com ele. E aí eu tenho mais a aprender do que observar, do que falar. Porque eu vou aprender, eu vou olhar. Amém? Então deixa eu deixar claro para vocês, Tiago 5 e 9, para nós encerrarmos. Já falei isso umas 500 vezes, mas agora eu estou falando sério. Tiago 5 e 9, irmãos, não vos queixeis
uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está à porta. Você quer saber isso no original? Irmãos, não se queixe um dos outros, porque vocês serão julgados, e o juízo está à porta. Juízo é a sentença, querido. Está falando aí que o juiz está à porta. No original é o juízo. Então está falando assim, a sentença já está à porta. O juízo já é a resposta do que já foi feito. O que o juiz faz? Ele dá um juízo. Então quando eu falo do meu próximo, eu vou ser julgado. E aí sabe o que eu lembro aqui? Sabe o que eu lembro? Vou dar para você. Lembra aquele servo? Não vou ler, mas lembra aquele servo que o rei foi lá? Ele devia um monte de grana para o rei, mas devia um montão. Aí o rei perdoou ele, lembra? Aí depois ele saiu na rua, ele viu um irmão dele que devia bem menos para ele. Ele falou: não, eu não vou perdoar você não. Chama aqui as polícias, prende ele. Chama os polícia aí, prende ele. Chamou os polícia, prendeu ele, bateu no irmão. Aí quando o rei ficou sabendo, ei cara, peraí, você está entendendo o que eu estou falando, né? Ou você quer que eu desenhe? Vou desenhar aqui, ó. Você era um pecadorzão, matava, roubava, fumava, adulterava. Aí ele te perdoou. Aí você anda na rua e vê o teu irmão que não mata, que não rouba, que não fuma. Ele apenas anda na contramão. Passa sinal vermelho. Você está entendendo? E você fala: ei, eu não vou perdoar você não. Chama os marronzinhos, multa ele, chama a polícia e prende ele. Ah, seu sem vergonha. Você está entendendo? Mas você lá, o rei perdoou. Vou desenhar. O rei te perdoou. E ele nem é mais rei, agora ele é teu pai. Você está entendendo? E ele pegou Yeshua, nosso irmão, e falou assim: ó, o seu irmão vai ser rei, e você vai ser príncipe com ele. Você está entendendo isso? E por quê? Por quê? O juízo está à porta. Por isso que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, querido. Vai entrar lá, ó, não sei, cara, sua obra é palha. Por quê? Porque você fez um monte de coisa, mas você julgou teu irmão. Eu te perdoei de um monte de coisa. Ó, você adulterou, você fornicou, você fez sexo antes do casamento, você primeiro foi morar com a sua mulher para depois casar, você desonrou o pai dela, porque dentro da casa do pai dela você praticou sexo com ela, e agora o teu irmão que está fazendo menos coisa ali, você está julgando, e eu já te perdoei. Você está entendendo? Eu estou desenhando para você, porque eu não queria falar isso, mas eu estou desenhando. Por que a gente é assim, irmão? Por que a gente carrega essa justiça própria? Eu já matei um monte de gente, eu já matei um monte de gente, sujo, imundo, e falava dos outros. Está entendendo isso? Aí Jesus amou todo mundo, perdoou. Aí eu tenho perdão, eu olho para o meu irmão agora, porque agora eu sou assim, né? Eu canto até aquela música: eu era um bêbado que vivia drogado. Aí eu canto. E agora eu tenho que pegar e falar do meu irmão. Cara, não se trata do teu irmão não, reino, viu? Se trata de você e ele. De você e ele. Então não chama teu pai para falar do teu irmão não, que teu pai vai te arrebentar. Toda vez que a gente ia falar assim: mas o fulano fez, por causa de falar assim, castigo para você dobrado. Não se compare. Eram 4 irmãos e ninguém podia se comparar com o outro. O meu pai, para o meu irmão mais velho, ele dava um castigo brando, irmão. Sabe por quê? Porque o meu irmão mais velho não tinha boca para nada. Tudo que o meu pai falava, ele só chorava e fazia. Mas tinha um coração, cara. Meu pai arrebentava ele na cinta. Meia hora depois ele estava limpando o carro do meu pai.
Estou falando sério. E sem rancor, fazendo tudo. Meu pai batia na gente sumia, irmão. Ficava um menino olhando, e o mais velho apanhava do meu pai, quando eu via, estava lá, limpando o carro, fazendo as coisas. Então o castigo dele sempre era menor. Sempre era menor. Porque ele entendia mais rápido as coisas. Tanto é que quando meu pai ia viajar para o Nordeste, todo mundo queria viajar com meu pai no caminhão, na bolé. Não, a gente quer ir para o senhor no Nordeste. Só ele ia. Ainda ficava uma semana sem ir para a escola, irmão. Olha que beleza. Mas só ele ia. Por que os outros não iam? Não merecia. O pai sabe quem levar. E aí ele ia. E sabe de uma coisa que eu descobri? Que ele falava que o meu pai deixava ele pilotar o caminhão. Ele aprendeu. E a gente doido. Você está entendendo? Qual a relação que você pode ter com o Senhor? Mas não olhe para o seu irmão. É você. E ele nunca, ele falou, porque ele já não falava mesmo quase, mas ele nunca chegou no pai e falou, eu vou fulano. Sabe o que acontecia? A gente fazia arte, a gente culpava ele. E ele apanhava da minha mãe e ele não abria a boca para falar que era a gente. Por isso que agora eu entendo aquela palavra que o reino dos céus é dos humildes, irmão. Ele tinha tudo. E ele era meio atrapalhado. Minha mãe mandava comprar meio quilo de pó, dava o dinheiro para comprar pó de café. Ele ia no açougue e comprava carne moída. Estou falando sério, mas não conseguia. Só a paternidade. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, é um fundamento. E eu precisava liberar isso hoje. Então não se considere, não se compare. Enquanto você estiver comparando, Deus não pode manifestar na tua vida, querido, como pai. Porque se você comparar, não tem como. Pai é pai, irmão é irmão. Você não se compare com teu irmão. Amém? E por este cara aqui, que não perdoou o seu irmão, o rei chamou ele e falou assim, olha, o rei chamando aquele servo disse, servo perverso, perdoei de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Senhor, nós agradecemos